Tá aqui a tabela, o Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro e tem que vencer o Fluminense para voltar à ponta. O Juliano Lima tá ao vivo no Maracanã, traz mais informações pra gente. Ju, boa tarde para você. Será que o Pedro volta para esse clássico? O Pedro deve voltar a ser relacionado depois de 2 jogos, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Pedro melhorou o rendimento dos últimos treinos. Ele que recebeu críticas do técnico Felipe Luiz recentemente sobre o desempenho dele nessa atividade no Urubu, mas agora melhorando, ele deve ser relacionado para o jogo de amanhã. O Wesley, lateral direito, recebeu uma nova proposta da Roma da Itália. O clube italiano ofereceu 25 milhões de euros, o equivalente a 160 milhões de reais, e mais 32 milhões de reais em metas previstas no contrato. Negociação está bem encaminhada, Débora. Para o jogo de amanhã, Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Wallace Ian deve ser o substituto. O Léo Pereira começou no banco de reservas contra o Santos e agora deve voltar ao time titular. Ontem eu acompanhei de perto, lá na Gávea, no campo da Gávea, na sede do clube do Flamengo, o jogo entre o Flamengo Sub-20 contra o Bayer Leverkusen da Alemanha. O time alemão está fazendo pré-temporada aqui no Rio de Janeiro e olha só, o Flamengo ganhou de goleada. Confere aí. Os jogadores do Bayer Leverkusen mal tinham chegado ao Rio de Janeiro e já foram curtir a praia na Barra da Tijuca. Foi legal demais na praia, pessoal, tipo assim, muitos deles é a primeira vez aqui na América do Sul, no Brasil. Aí eu meio que tô sendo o anfitrião, o guia da turma, assim, aí é bem legal. Arthur é lateral direito do time alemão. Faz parte do elenco que está em pré-temporada no Brasil até quinta que vem. O Bayer treina no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo. Lugar que o Arthur conhece bem, já que passou pelas categorias de base do clube. Nessa relação entre Flamengo e Bayer Leverkusen, outros jogadores seguiram o mesmo caminho, como o Renato Augusto. Eu saí daqui pro Bayer, né? Então a gente até brincava, porque eu acho que era o melhor lugar da Europa para o brasileiro, porque ali tinha realmente um carinho especial com o brasileiro. O time alemão vai visitar pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Amanhã será a vez de acompanhar o Fla-Flu no Maracanã pelo Brasileirão. Antes disso, ontem na Gávea, o Bayer Leverkusen fez um jogo amistoso contra a equipe Sub-20 do Flamengo e foi goleado 5-1. O Bayer jogou com um time misto. E o Flamengo contou com o reforço de jogadores do elenco principal, como o lateral Vinha. Na preparação dos alemães, a molecada rubro-negra aproveitou. Fomos felizes hoje em ter jogado com uma grande equipe, mas o mais importante a gente conseguiu, que foi a vitória. E aí a minha curiosidade que eu ia passar pro Rafa é a seguinte, não tem Bruno Henrique. E o Pedro? E como é que faz agora? Reintegra o Pedro? Como é que vai ser esse ataque do Flamengo, hein? A enquete né? Quem volta primeiro, Ganso ou Pedro, né? Cada clube com o seu problema para administrar internamente. Acho até que o do Fluminense é menos pior que o do Flamengo, porque nós não temos fatos novos, né? Desde a declaração do Pedro em nota oficial publicada na sua rede social, nós não temos fatos novos. Felipe Luiz foi perguntado sobre isso depois do jogo com o Santos e disse, olha, o que eu tinha que falar já falei, é isso e enfim, alguma coisa precisa acontecer. E insisto que quem vai escalar o Pedro vai ser o próprio Flamengo em campo. Se o Flamengo mantiver uma média de atuações e resultados de maneira convincente, esta média, em todas as competições, o Pedro vai ficar escanteado até sair. Se o Flamengo começar a oscilar, ele volta nos braços do povo ao melhor estilo mártir, sabe aquela coisa? Né? Carregado pela galera, porque vai ser a salvação, a pressão vai ser grande e o Pedro vai acabar voltando. É assim que funciona o futebol e não adianta ninguém no Flamengo dizer que isso não está sendo cogitado. Claro que está, evidente que está. Embora a gente não possa ter o direito, na verdade, de não concordar com isso, eu não concordo. Mas, em relação ao Fluminense, só antes de falar sobre o Bruno Henrique fora, ou William, meu único ponto sobre essa questão do lado do campo, dobra de lateral, ou trocar o Canóbio, é a questão da qualidade, né? A gente falou do Soteldo já, acho que o Fluminense não tem hoje, tirando o Alisson, evidentemente, nenhum jogador de lado que esteja rendendo o suficiente para você depositar confianças além do trivial, que é o drible, a jogada de velocidade. Então, assim, talvez acabe que uma dobra de lateral possa salvar neste sentido. E também acho que o Renato deve voltar a cogitar os 3 zagueiros. Sobre o Flamengo, o Bruno Henrique fora sugere o Cebolinha do lado esquerdo e o Plata como centroavante. Mas pode ser o contrário.
Pode ser o Luiz Araújo no lado esquerdo, o Plata lá pelo lado direito e alguém jogando na função de centroavante, que eu não creio que seja o Juninho. Até porque é um jogador que, convenhamos, ainda não justificou sua vinda. Pode ser o Wallace Ian, um garoto que está pedindo espaço, tem entrado bem. Há muita confiança do Felipe Luiz em cima no futebol desse garoto, pode ser uma saída. Agora, eu imagino que eu não tenho muito como sair dessa lógica, não. Deve ser uma tendência para o Clássico domingo. De qualquer maneira, vai ser um ataque com mobilidade. Vai ser um ataque de movimentação. O Flamengo não tem o centroavante confiável para escalar. Então, vai ter que se virar colocando jogadores de velocidade, jogadores de futebol mais leve, de drible, um deles um pouco mais adaptado a jogar por dentro e ver o que acontece. A volta do Pedro não pode depender de uma necessidade do jogo específico. A questão de saída do Pedro foi uma questão comportamental. Ela foi tratada de uma maneira muito intensa na entrevista, né? A gente até conversou aqui bastante. Talvez o Felipe pudesse ter usado um outro tom. Podia simplesmente falar, olha, tá abaixo, não tá treinando como é necessário. Os jogadores, nós conversamos com ele, vamos esperar ele fazer isso para voltar. Teria dito a mesma coisa do outro jeito, né? Incomodou o Pedro, mas eu entendo também que colocou as coisas em locais bem claros para todo mundo que trabalha num clube que, vale lembrar, teve vários problemas nos últimos anos de comportamento, não apenas de jogadores, mas tem auxiliar técnico agredindo jogador, o Pedro já teve problema com outros treinadores, o diretor de futebol antigo já arrumou briga não sei aonde. Então, o Flamengo está entrando nos eixos como instituição, tá? Passando a ser uma instituição que se impõe acima dos seus funcionários e trata os seus funcionários muito bem quando os recupera na parte física, quando paga seu salário em dia, quando paga altos salários, quando é um lugar onde qualquer jogador, ou quase qualquer jogador, quer jogar hoje, né? O Flamengo é o time mais forte, o elenco mais forte do país. Então as coisas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares. Se você pega e por uma necessidade de jogo traz o seu atleta, que o próprio técnico falou que faz a diferença na entrevista que fez a crítica ao jogador, você jogou tudo fora. Sim. Então não acho que o Pedro deva começar jogando, porque é uma questão que transcende isso, que tem a ver com o comportamento do dia a dia em toda a temporada. A necessidade é a mãe da invenção. Você sabe que quando você está apertado... Mas não pode ser da subserviência. Mas você acha que por necessidade o Felipe Luiz vai enfiar o Pedro lá? Não estou dizendo ser titular, já colocar no banco? Não, no banco eu acho que ele já vai. Porque, gente... No banco pode ser. O Flamengo pode ser uma arma para o segundo tempo. O Flamengo contratou... Mas aí não usa. Eu tenho a segunda parte, eu vou esperar ele falar para completar. Pelo critério do Felipe Luiz, depende. Se estiver treinando bem. A gente não sabe se está treinando bem ontem, hoje, anteontem. E por que se o critério for o mesmo, se houver a manutenção do critério, não dá para garantir nada, não. E por que não jogar com o Wallace Ian, que quando entra em campo justifica? Mas o Wallace Ian não é centroavante, gente. O Wallace Ian se movimenta bastante, é um atacante. Movimentar é uma coisa, mas o Bruno Henrique não é centroavante. O pé para chacoalhar a rede é completamente diferente. Porque é o seguinte... Você defende o Juninho, o Wallace Ian é jogador, é meia. É para jogar de... Ele é o antigo... Não é meia construtor. Ele é o ponta de lança. Tudo bem. Não é, o meia construção é Georgian. Perfeito. Georgian é o meia da construção. Ele não trabalha na construção civil, viu, gente? Ele constrói as jogadas dentro de campo, né? Porque vocês vão pensar que vai ter jogador pedreiro, jogador encanador. Não, ele faz a construção da jogada. Você diria que ele é um arquiteto do futebol arte? Não, esse é o Georgian. Então, o Georgian é um arquiteto do futebol arte. É, o debochado. O Wallace Ian é um baita ponta de lança. Essa é uma função que no Brasil ela é escassa. Meia e ponta de lança, são poucos no Brasil que fazem isso. Poucos. Eu diria, se eu fosse um antigo dirigente, que não está mais entre nós, eu diria que o senhor está tergiversando. Não, eu estou dizendo para você que o Wallace Ian não é centroavante. Né? Porque em algumas coisas acontecem no futebol que a gente fica meio assim, né? Fico pensativo. Né? Você acha que o Wallace Ian jogando por dentro, plata aberto, ou mesmo invertendo, mais Luiz Araújo, mais Jorginho, mais os alas do Flamengo não tem qualidade de finalização? Eu falo por mim. Como diria aquele nosso amigo. Afinal, o Flamengo é incomparável. O Flamengo tem um elenco incomparável. Mas sim. O elenco o quê? Incomparável! O elenco do Flamengo. Só para dizer o seguinte: aquele amigo nosso, repórter, se eu fosse, mas eu não sou, se eu fosse, eu pensaria muito nessa possibilidade. Eu não sei como é que está o Pedro. A gente sabe que ele já conversou com o elenco, já se acertou. Vamos supor que o Pedro fez tudo o que tinha que fazer daquela entrevista até agora. Tudo. Exemplo no treino, se dedicando, subiu de nível fisicamente. O GPS estava bom? Então, assim, bobo. O GPS dele
Você acha que esse tempo foi suficiente para ele começar jogando por causa da necessidade? Porque se não houvesse... Aí eu vou mudar o discurso. Se não houvesse o desfalque do Bruno Henrique, e se o Flamengo não tivesse perdido do Santos, tivesse vencido o jogo, eu talvez tivesse um raciocínio diferente sobre a possibilidade de começar o jogo com o Pedro. Agora, vai parecer que o Flamengo está precisando da qualidade do Pedro de maneira impreterível para ganhar jogos. E não é verdade. Ele só fica mais forte com o Pedro se o Pedro estiver bem. Gente, o Flamengo precisa... Boa tarde, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Isso aqui é Flamengo. Eu tô chegando com tudo na tarde desse sabadão. Tem muitas informações sobre o nosso Mengão que vai enfrentar amanhã a equipe do Fluminense. Vai ser um clássico onde o Flamengo já entra pressionado, essa que é a verdade. O Flamengo entra pressionado. Alô, Felipe Luiz, vamos colocar jogadores que queiram decidir os jogos. Vamos colocar jogadores que lá no último terço coloca a bola debaixo do gol, nas redes, balançar as redes. Esse é o objetivo do Flamengo. Chega de deixar o Flamengo arame liso. Toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, ninguém faz o gol. Acabou, você tem que botar o Pedro, tem que tirar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique já por si só é suspenso. Que bom que o Bruno Henrique foi suspenso, que aí você dá oportunidade para quem tem que ter oportunidade. Chega de colocar também o Bruno Henrique ou o Juninho lá pedindo passagem no banco. Aí como é que eu vou chamar o cara de bagre? Se o cara não ganha mais oportunidade, só fica no banco de reservas. Não é possível que o treino tá falando, mas o Bruno Henrique em quase 800 minutos só tem um gol. Tropeça. Então assim, que treino é esse? Que GPS é esse? Você tem que colocar jogadores decisivos. Para de ser panelheiro. Essa que é a verdade. E o Pedro, para mim, tem que ser titular. O Juninho ao lado dele, jogadores que vão querer agregar, mostrar alguma coisa. Você tem que dar uma oxigenada nesse time do Flamengo. Chega. Essa que é a verdade. Ficar vendo Plata de falso 9 que não faz gol. Que falso 9 é esse que não faz gols? Então, assim, isso é uma vergonha. O Flamengo tem que mudar. E, alô, José Boto, que eu tô sabendo que o BAP tá perdendo a paciência com você. Vamos também dar uma bronca no Felipe Luiz e querer pedir para ele colocar jogadores que decidam os jogos. Essa que é a verdade. Vocês concordam comigo, nação rubro-negra? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Falar aí agora, né, sobre o possível substituto do Wesley, que se trata do Vinícius Tobias, né, jogador lá do Shakhtar, que o próprio José Boto levou ele, né, lá para a equipe lá do Shakhtar e agora vai fazer de tudo para trazer ele aqui para o Flamengo. É um jogador, assim, muito qualificado, né? É um atleta muito bom, jovem ainda, com grande potencial. Então, assim, gosto muito do nome, né? Como do Vinícius Tobias. Vamos torcer para que ele venha para o Flamengo e possa agregar, né? Tendo ele ali e o Varela como substituto, né? Ficar revezando ali os dois. Uma hora entra o Vinícius Tobias e a outra hora entra o Varela. Acho que é um nome, assim, acho que é um substituto ideal para o Wesley. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, né, de ver esse grande jogador vestindo um manto sagrado? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!